Chamada Global, 28 de agosto de 2024. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, viajou a Pequim para uma série de reuniões com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi. Esse encontro marca a quinta reunião entre os dois em menos de um ano e meio e é a primeira visita oficial de um conselheiro de segurança dos Estados Unidos à China desde 2016. O principal objetivo de Sullivan é manter abertas as linhas de comunicação entre as duas maiores potências globais em um momento em que a rivalidade econômica e geopolítica entre os dois países se intensifica. Entre os principais temas discutidos estão a situação de Taiwan, o Mar do Sul da China e as disputas comerciais, especialmente no que diz respeito ao controle de exportações de semicondutores. A questão de Taiwan é especialmente delicada, com a China reiterando que a ilha é uma linha vermelha que não deve ser cruzada. A visita de Nancy Pelosi a Taipei no ano passado aumentou as tensões e Pequim continua a acusar Washington de incentivar a independência de Taiwan. Além disso, a produção de fentanil foi um dos temas centrais das discussões. Os Estados Unidos enfrentam uma crise de overdose de fentanil e o governo Biden espera que a China faça mais para impedir a exportação dos precursores químicos usados na fabricação da droga, que é produzida em grande parte no México antes de ser contrabandeada para os Estados Unidos. A cooperação militar entre os dois países também foi abordada, com Sullivan buscando ampliar as conversas entre os comandos militares dos Estados Unidos e da China para evitar que disputas regionais evoluam para conflitos armados. Sullivan também tratou das novas restrições impostas pelos Estados Unidos às exportações de tecnologia para a China. Essas restrições, anunciadas pela primeira vez em outubro de 2022, visam impedir que Pequim acesse semicondutores avançados fabricados nos Estados Unidos que poderiam ser usados para ameaçar a segurança nacional americana. No entanto, a China acusa os Estados Unidos de tentarem sufocar seu desenvolvimento tecnológico, o que amplia ainda mais as tensões entre as duas nações. Agora a Rússia. A Rússia intensificou seus ataques à Ucrânia com uma nova onda de mísseis e drones atingindo várias regiões do país, incluindo Kiev, Lviv, Kharkiv e Odessa. Isso é uma continuação do que vem acontecendo já desde domingo. Esses ataques, que resultaram em pelo menos 6 mortes e causaram apagões em várias áreas, fazem parte de uma campanha mais ampla de Moscou para destruir a infraestrutura energética da Ucrânia, conforme já discutimos aqui também. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu retalhar os ataques russos e pediu aos países ocidentais que considerem operações conjuntas de defesa aérea para proteger o país. Zelensky também sugeriu que vai apresentar um plano de paz em setembro para os candidatos presidenciais dos Estados Unidos. No entanto, o presidente russo Vladimir Putin alertou que a remoção das restrições sobre o uso de armas de longo alcance pela Ucrânia poderia desencadear uma guerra regional ainda maior, com potencial para envolver outros países da Europa e possivelmente o uso de armas nucleares. Petróleo. Os preços do petróleo caíram mais de 1% hoje, nessa quarta-feira, refletindo preocupações contínuas sobre a demanda chinesa e os riscos de uma desaceleração econômica global. O Brent, referência global de preços, caiu para 78,53 dólares por barril, enquanto o West Texas Intermediate, referência dos Estados Unidos, recuou para 74,49 dólares por barril. Essa queda seguiu uma perda de mais de 2% na terça-feira, após um ganho de 7% nos 3 dias anteriores. As preocupações com a demanda da China, segunda maior economia do mundo, têm pressionado os preços, especialmente porque o esperado aumento na demanda no segundo semestre ainda não se concretizou. No entanto, as possíveis interrupções no fornecimento de petróleo no Oriente Médio e na Líbia limitaram o declínio dos preços. Na Líbia, disputas entre facções rivais pelo controle do Banco Central e das receitas do petróleo ameaçam cortar até 1,2 milhão de barris por dia de produção. Embora ainda não haja confirmação oficial por parte do governo em Trípoli ou da Corporação Nacional de Petróleo, a ameaça de uma redução na oferta já está afetando o mercado. Ainda por cima, no Oriente Médio, os conflitos continuam na faixa de Gaza, onde Israel e militantes do Hamas se enfrentam diariamente. A possibilidade do conflito se expandir para envolver militantes apoiados pelo Irã, como Hezbollah no Líbano, é um fator de risco significativo para o mercado de petróleo.
Além disso, os estoques de petróleo e combustíveis nos Estados Unidos caíram na última semana, o que também afetou os preços. De acordo com dados do Instituto Americano do Petróleo, as reservas de petróleo caíram 3,4 milhões de barris, enquanto os estoques de gasolina e derivados de petróleo também diminuíram. Esses dados indicam uma demanda robusta nos Estados Unidos, mas o mercado continua focado nos riscos geopolíticos globais que podem levar a novas flutuações nos preços. E isso pode afetar também, obviamente, o preço do combustível no Brasil e pode também influenciar decisões do Banco Central brasileiro sobre taxa de juros, que se reflete no emprego por conta da influência do petróleo, do preço do petróleo na inflação. Em Gaza, em uma operação arriscada e altamente coordenada, as forças israelenses resgataram Ferhan Al-Qadi, um cidadão beduíno israelense de 52 anos que estava sendo mantido como refém pelo Hamas no sul de Gaza. Al-Qadi foi sequestrado durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, quando trabalhava como segurança em uma fábrica no kibbutz Magen, no sul de Israel. Esse resgate é particularmente notável porque Qadi foi o primeiro refém a ser recuperado dos túneis do Hamas em Gaza, que se estende por grandes áreas do território e são considerados um dos maiores desafios para as operações militares israelenses. Apesar do sucesso do resgate, a situação continua tensa com mais de 100 reféns ainda em cativeiro. As negociações para a libertação de reféns e um possível cessar-fogo em Gaza, mediadas no Cairo, no Egito, permanecem um impasse. As autoridades israelenses acreditam que cerca de 1/3 dos reféns possa estar morto, o que torna a situação ainda mais complexa e delicada. Detalhes sobre a operação de resgate de Qadi não foram divulgados por razão de segurança, mas a operação demonstra a determinação de Israel em recuperar seus cidadãos e a complexidade da situação em Gaza. Por hoje é isso. Se você chegou até aqui, por favor, dê um like para ajudar a desenvolver o canal. Bom dia, obrigado.